a saudação. Apocalipse 2:12. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A mensagem para a terceira era da igreja está para sair. A terceira cena deste drama, que se desenrola de Cristo no meio de sua igreja, está para ser revelada. Com voz como de trombeta, o Espírito apresenta o incomparável, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quão vasta diferença tem esta apresentação com aquela em que Pilatos apresentou o Cordeiro de Deus, vestido com mantos escarnecedores de púrpura, ferido e coroado de espinhos, dizendo: Eis aqui o vosso rei. Agora vestido rejamente e coroado de glória, encontra-se o Senhor ressurreto, Cristo, poder de Deus. Nestas palavras, aquele que tem a espada aguda de 2 fios, encontra-se outra revelação da divindade. Na era de Éfeso, você recordará que ele foi apresentado como Deus imutável. Na era de Esmirna, ouvíamos como o único Deus verdadeiro e que fora dele não havia outro. Agora, nesta era de Pérgamo, há uma revelação adicional de sua divindade, descrita pela sua associação com a espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Efésios 6:17. Tomai a espada do Espírito, que é a espada de Deus. Apocalipse 19:13 e 15. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama é a Palavra de Deus, e da sua boca saía uma aguda espada. João 1:3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 1 João 5:7. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Agora podemos ver sua associação com a Palavra. Ele é a Palavra, é isso que ele é, a Palavra em seu nome. Em João 1:1, onde diz: No princípio era o Verbo, a raiz de onde tomamos nossa tradução para verbo é logos, que significa o pensamento ou conceito. Tem o duplo sentido de pensamento e linguagem. Ora, um pensamento expresso é uma palavra ou palavras. Não é isso maravilhoso e belo? João diz que o conceito de Deus foi expresso em Jesus, e Paulo diz a mesma coisa em Hebreus 1:1-3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, Logos, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus expressou-se na pessoa de Jesus Cristo. Jesus era a expressa imagem de Deus. Novamente em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A própria substância de Deus se fez carne e habitou entre nós. O grande Deus, Espírito, do qual ninguém podia se aproximar e ao qual ninguém tinha visto ou podia olhar, estava agora manifestando em carne e habitava entre homens, expressando a plenitude de Deus aos homens. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez o conhecer. Deus, quem em diversas ocasiões manifestou sua presença pela nuvem ou coluna de fogo que infundia temor no coração dos homens,
Este Deus, cujas características íntimas eram conhecidas somente pela revelação de palavras através dos profetas, agora tornava-se Emanuel, Deus conosco, declarando a si mesmo. A palavra declarar é tomada da raiz grega que frequentemente interpretamos como exégese, que significa explicar e esclarecer completa e minuciosamente. É isso que a palavra viva Jesus fez. Ele nos trouxe Deus, porque Ele era Deus. Ele nos revelou Deus com tal perfeita clareza que João pôde dizer acerca dele em 1 João 1:1-3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, logo, significa linguagem. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão convosco. Para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo. Quando Deus foi verdadeiramente revelado, Ele se manifestou em carne. Quem me vê a mim, vê o Pai. Agora em Hebreus 1:1-3, observamos que Jesus era a expressa imagem de Deus. Ele era Deus, expressando a si mesmo como homem ao homem. Mas há algo mais a notar nesses versículos, especialmente os versículos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Quero que observe aqui, na margem de sua Bíblia com referências e anotações do Dr. Scofield, tradutor. E você verá uma correção. A palavra pelos não é uma tradução correta. Deveria ser nos, não pelos. Então lê-se corretamente. Deus antigamente falou aos pais nos profetas por meio da palavra. 1 Samuel 3:21. Portanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Isso revela 1 João 5:7 perfeitamente. O Espírito e a palavra são um. Jesus revelou o Pai. A palavra revelou o Pai. Jesus era a palavra viva. Louvado seja Deus. Hoje Ele ainda é essa palavra viva. Quando Jesus esteve na terra, Ele disse: Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14:10. Aqui está mais evidentemente exposto que a perfeita manifestação do Deus no Filho foi o Espírito habitando interiormente e manifestando-se em palavra e obras. Isso é exatamente o que temos ensinado todo o tempo. Quando a noiva voltar a ser uma noiva palavra, ela produzirá as mesmas obras que Jesus produziu. A palavra é Deus, o Espírito é Deus, todos eles são um. Um não pode operar em separado do outro. Se alguém tem verdadeiramente o Espírito de Deus, terá a palavra de Deus. É assim que foi com os profetas. Eles tinham o Espírito de Deus habitando interiormente e a palavra veio a eles. É assim que foi com Jesus. Nele estava o Espírito sem medida e a palavra veio a ele. Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. A minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. Atos 1:1, João 7:16. Recorde agora, João Batista não só foi o profeta, mas também o mensageiro de seus dias. Ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Quando estava batizando no Jordão, a palavra de Deus, Jesus, veio a ele. A palavra sempre vem aos verdadeiramente cheios do Espírito. Essa é a evidência de ser cheio do Espírito Santo. É essa que Jesus disse que seria a evidência. Ele disse: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Ora,
nós sabemos o que é a verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Novamente em João 8:43. Por que não entendes a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Você notou que Jesus disse que o mundo não poderia receber o Espírito Santo? Ora, neste versículo que acabei de ler, tampouco poderiam receber a palavra. Por quê? Porque o Espírito e a palavra são um. E se você tem o Espírito Santo, como os profetas, a palavra viria a você. Você a receberia. Em João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui achamos novamente a palavra vindo por causa do Espírito de Deus. Novamente em João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, a palavra, ele vos guiará em toda a verdade. A tua palavra é a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá a palavra, tudo o que tiver ouvido, a palavra de Deus, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito trazendo a palavra de profecia. Quero que você observe bem cuidadosamente que Jesus não disse que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo era falar em línguas, interpretar, profetizar ou gritar e dançar. Ele disse que a evidência seria que você estaria na verdade, você estaria na palavra de Deus para a sua era. A evidência tem a ver com receber essa palavra. Em 1 Coríntios 14:37, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Agora veja isso. A palavra do Espírito estava habitando interiormente, era reconhecer e seguir o que o profeta de Deus dava para a sua era, enquanto punha a igreja em ordem. Paulo teve que dizer àqueles que pretendiam ter outra revelação, versículo 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? A evidência de um crente cristão cheio do Espírito não é produzir a verdade, a palavra, mas receber a verdade, a palavra, e crê-la e obedecê-la. Você notou em Apocalipse 22:17? E o Espírito e a esposa dizem vem, vem, e quem ouve, diga vem. Veja, a esposa fala a mesma palavra que o Espírito fala. Ela é uma esposa-palavra, provando que ela tem o Espírito. Em cada era da igreja ouvimos estas palavras. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito dá a palavra. Se você tem o Espírito, você ouvirá a palavra para a sua era, assim como aqueles cristãos verdadeiros receberam a palavra para a sua era. Você captou este último pensamento? Repito, cada era da igreja termina com a mesma admoestação. Quem tem ouvidos, ouça. Um indivíduo, o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito dá a palavra. Ele tem a verdade para cada era. Cada era tem sido seus próprios eleitos, e esse grupo eleito sempre ouviu a palavra e a recebeu, provando que tinham a semente neles. João 8:47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Eles recusam a palavra, Jesus, e suas palavras são para os seus dias. Porém, a verdadeira semente recebeu a palavra porque eram de Deus, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, Espírito Santo. Isaías 54:13. Jesus disse a mesma coisa em João 6:45. Ser um com a palavra prova se você é de Deus e cheio do Espírito. Não há outro critério. Mas o que são as línguas e interpretação e os outros dons? São manifestações. É isso que a palavra ensina. Leio em 1 Coríntios 12:7. Mas a manifestação do Espírito é dada para cada um, para o que for útil. Então Paulo nomeia estas manifestações.
Agora surge essa pergunta muito boa que eu sei que todos estão ansiosos por fazer. Por que a manifestação não é uma evidência de ser batizado com o Espírito Santo, visto que certamente ninguém poderia manifestar o Espírito Santo a menos que fosse verdadeiramente cheio do Espírito? Ora, eu queria poder dizer que isto é correto, porque não gosto de ferir as pessoas ou de pisar em suas doutrinas, mas eu não seria um verdadeiro servo de Deus se não lhe declarasse todo o conselho de Deus. Isso é correto, não é? Vamos simplesmente dar uma olhada em Balaão. Ele era religioso, ele adorava a Deus, ele conhecia o método próprio de sacrificar e se aproximar de Deus, mas não era um profeta da semente verdadeira, porque recebeu o prêmio da injustiça, e pior ainda, levou o povo de Deus aos pecados de fornicação e idolatria. Todavia, quem se atrevia a negar que o Espírito de Deus manifestou-se através dele numa das mais belas porções de profecias absolutamente exata que o mundo jamais viu, mas ele nunca teve o Espírito Santo. Pois bem, o que você acha de Caifás, o sumo sacerdote? A Bíblia diz que ele profetizou o tipo de morte com que o Senhor havia de morrer. Todos nós sabemos que não há nenhum registro dele sendo um homem cheio do Espírito e guiado pelo Espírito, como o prezado velho Simeão e a querida santa chamada Ana. Todavia, ele teve uma genuína manifestação do Espírito Santo. Não podemos negar isso, portanto, onde fica a manifestação como evidência? Não está aí. Se você é verdadeiramente cheio do Espírito de Deus, terá evidência da palavra em sua vida. Deixe-me lhe mostrar algo quão profundamente eu sinto e compreendo esta verdade por uma revelação que Deus me deu. Agora, antes de contá-la, quero dizer isto. Muitos de vocês creem que eu sou um profeta. Eu não digo que sou, vocês o dizem, mas ambos sabemos que as visões que Deus me dá nunca falham, nem uma vez. Se alguém pode provar que uma visão já falhou, eu quero saber a respeito disso. Já que você me acompanhou até aqui, eis a minha história. Há muitos anos atrás, quando pela primeira vez deparei com o povo pentecostal, eu estava numa de suas reuniões de campanha, onde havia muita manifestação de línguas, interpretação de línguas e profecia. 2 pregadores, em particular, estavam empenhados nesse tipo de falar mais do que qualquer um dos outros irmãos. Eu apreciei profundamente os cultos e estava verdadeiramente interessado nas várias manifestações, porque havia um tom de realidade nelas. Era meu desejo sincero aprender tudo o que pudesse acerca desses dons, e assim decidir falar sobre eles com os 2 homens. Através do dom de Deus em mim, residente, procurei conhecer o espírito do primeiro homem, se ele verdadeiramente era de Deus ou não. Após uma breve conversa com aquele dócil e humilde irmão, eu soube que ele era um genuíno e sólido cristão. Ele era autêntico. O homem seguinte não era de maneira nenhuma como o primeiro. Era jactancioso e orgulhoso. E enquanto falava com ele, uma visão cruzou diante de meus olhos e vi que ele era casado com uma senhora loira, mas estava vivendo com uma morena e tinha 2 filhos com ela. Se alguma vez houve um hipócrita, ele era um. Agora deixe-me lhe dizer que eu fiquei chocado. Como não poderia ficar? Aqui estavam 2 homens, um dos quais era um verdadeiro crente e o outro era um personificador pecaminoso. Todavia, ambos estavam manifestando dons do Espírito. Eu fiquei perturbado por causa desta confusão. Deixei a reunião para buscar a Deus e obter a resposta. Eu fui sozinho a um lugar secreto e ali com minha Bíblia orei e esperei em Deus pela resposta. Não sabendo exatamente que porção da Escritura ler, abri casualmente a Bíblia em algum lugar em Mateus. Li por algum tempo e depois encostei a Bíblia. Logo um vento soprou no aposento e virou as páginas da Bíblia até Hebreus, capítulo 6.
Eu o li completamente e fiquei particularmente impressionado com aqueles estranhos versículos. Hebreus 6, 4-6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebeda é a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe as bênçãos de Deus, mas a que produz espinhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Eu fechei a Bíblia, encostei-a e meditei por algum tempo, e orei um pouco mais. Eu ainda não tinha nenhuma resposta. Novamente abri a Bíblia a esmo, mas não li. De repente o vento soprou novamente no aposento e uma vez mais as páginas viraram até Hebreus 6 e permaneceram ali quando o vento cessou. Eu li todas aquelas palavras novamente. E quando fiz, então o Espírito do Senhor entrou no aposento e tive uma visão. Na visão vi um homem vestido do mais puro branco que saía em um campo recentemente arado e semeava grão. Era um dia claro e a semeadura foi feita pela manhã. Porém tarde da noite, depois que o semeador de branco se fora, veio o homem de preto e furtivamente semeou mais um pouco de semente entre aquela que o homem de branco tinha semeado. Passaram-se os dias, o sol e a chuva abençoaram o solo. E um dia eis que apareceu o grão, como era bonito, porém um dia depois apareceu o joio. O trigo e o joio cresceram juntos. Eles compartilharam do mesmo alimento proveniente do mesmo solo. Eles absorveram do mesmo sol e chuva. Então um dia os céus tornaram-se brônzeos, e todas as plantas começaram a curvar-se e a morrer. Eu vi o trigo levantar sua cabeça e clamar a Deus por chuva. O joio também levantava sua voz e implorava por chuva. Então os céus escureceram e a chuva veio, e novamente o trigo, agora cheio de força, levantou sua voz e clamou em adoração. Louvado seja o Senhor! E para surpresa minha, ouvi o joio reanimado olhar para cima e dizer: Aleluia! Então eu soube a verdade sobre a reunião de campanha e a visão, a parábola do semeador e a semente, o 6º capítulo de Hebreus, a evidente manifestação dos dons espirituais numa audiência mista. Tudo tornou-se maravilhosamente claro. O semeador de branco era o Senhor, o semeador de preto era o diabo, o mundo era o campo, a semente eram pessoas, eleitos e réprobos. Ambos compartilhavam do mesmo alimento, água e sol. Ambos oravam, ambos recebiam a ajuda de Deus, porque Ele faz que o seu sol e chuva caiam tanto sobre bons como maus. Embora ambos tivessem a mesma bênção maravilhosa, e ambos tivessem as mesmas manifestações maravilhosas, ainda havia esta grande diferença: eles eram de sementes diferentes. Aqui também estava a resposta para Mateus 7:21-23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus não nega que eles fizeram maravilhas, que somente o Espírito Santo pode realizar por meio de homens. Porém, ele realmente negou tê-los conhecido algum dia. Estes não eram apóstatas, eram ímpios, irregenerados, réprobos. Estes eram a semente de Satanás. Aí está. Não se pode sustentar que a manifestação seja a evidência de ser nascido do Espírito, ser cheio do Espírito. Não, Senhor.
eu admitirei que a verdadeira manifestação é a evidência do Espírito Santo, fazendo proezas, porém não é a evidência de um indivíduo ser cheio do Espírito, mesmo que esse indivíduo tenha abundância dessas manifestações. A evidência de receber o Espírito Santo hoje é exatamente a mesma que foi nos dias de Nosso Senhor. É receber a palavra da verdade para o dia em que você vive. Jesus realmente nunca enfatizou a importância das obras, como ele fez com a palavra. Ele sabia que se as pessoas recebessem a palavra, as obras seguiriam. Isso é Bíblia. Ora, Jesus sabia que haveria terrível desvio da palavra na era de Pérgamo, que até então estava a 200 anos da visão de Patmos. Ele sabia que esse desvio os faria entrar na Idade Média. Ele sabia que a maneira pela qual o homem originalmente se afastou de Deus foi por primeiro deixar a palavra. Se você deixa essa palavra, você deixou a Deus. Assim ele está se apresentando à igreja de Pérgamo, e em verdade a todas as igrejas de todas as eras. Eu sou a palavra. Se vós quereis a deidade em vosso meio, então dai boas-vindas e recebei a palavra. Jamais permiti que alguém ou qualquer coisa ficasse entre vós e a palavra. Isto que eu vos estou dando, a palavra, é uma revelação de mim mesmo. Eu sou a palavra, lembrai-vos disso. Eu me pergunto se estamos suficientemente impressionados com a palavra em nosso meio. Deixa-lhe passar um pensamento aqui. Como é que oramos? Nós oramos em nome de Jesus, não é? Toda oração é em seu nome, ou não há nenhuma resposta. Todavia, em 1 João 5,14 nos é dito: e esta é a confiança que temos nele, que, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Agora perguntamos: qual é a vontade de Deus? Só há uma maneira de saber. Sua vontade é através da palavra de Deus. Lamentações 3,37. Quem é aquele que diz, e assim acontece quando o Senhor o não mande? Aí está. Se não está na palavra, você não pode alcançá-lo. Portanto, não podemos pedir a menos que esteja na palavra, e não podemos rogar ou pedir a menos que seja em seu nome. Aí está novamente. Jesus, o nome. É a palavra, vontade. Não se pode separar Deus e a palavra, eles são um. Pois bem, esta palavra que ele deixou em página impressa é uma parte dele quando por fé você aceita em uma vida cheia do Espírito. Ele disse que sua palavra era vida. João 6,63. Mas isso é exatamente o que ele é. João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Romanos 8,9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí está, ele é o Espírito e ele é a vida. Isso é exatamente o que a palavra é. Isso é exatamente o que Jesus é. Ele é a palavra. Assim, quando o homem nascido do Espírito, cheio do Espírito, em fé toma essa palavra em seu coração e a coloca sobre seus lábios, ora, isso é o mesmo que a deidade falando. Toda montanha tem que se mover. Satanás não pode permanecer diante desse homem. Se a igreja lá atrás, naquela terceira era, tivesse apenas se agarrado à revelação da palavra viva em seu meio, o poder de Deus não teria pouco a pouco desaparecido, como aconteceu naquela tenebrosa Idade Média. E hoje mesmo, considerando que a igreja retorne à fé e à palavra, podemos dizer sem dúvida que a glória e as maravilhas de Deus estarão novamente em seu meio.